Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2016, e vamos continuar o vídeo de ontem que a gente falou do cenário de construtoras. Vamos hoje fazer a análise em si das 4 empresas que eu escolhi, que são as que eu mais acompanho. Eu espero que gostem. Eu acho que pode ser um vídeo longo, então não vou alongar muito aqui no início não. Vamos começar pelo seguinte: o que a construtora faz? Lançamentos, né? Ela lança os empreendimentos, esses empreendimentos eles têm que ser vendidos. Vamos ver como é que tá os lançamentos das construtoras que a gente escolheu. Quais foram as que a gente escolheu? Tecnisa, EZTEC, Direcional e Elbor. A gente vê que, lembrando do que a gente viu no último vídeo também, quando o cenário era bom e o crédito era barato, de 2010 a 2013, houve um aumento dos lançamentos. Quando esse crédito começou a ficar caro, as empresas pararam de lançar. A gente vê que hoje todas elas lançam muito pouco. A Tecnisa aqui, ela chegou a ficar um semestre inteiro sem lançar. E outras também chegaram a ficar trimestres, até tiveram algumas que não estão aqui que chegou a ficar 1 ano sem lançar nada. Então o que acontece? Quando as construtoras param de lançar, é o que eu falo, que elas viram imobiliárias. Elas têm um estoque, elas têm aqueles imóveis e elas começam a vender aqueles imóveis. Então elas deixaram de ser construtoras, deixaram de empregar um contingente enorme de pessoas e elas viraram meramente imobiliárias esperando para o mercado melhorar. O que a gente explicou no outro vídeo: falta de crédito barato para construção, mais falta de crédito barato de financiamento é igual a poucos lançamentos, porque tem poucas vendas também. E a gente vê que essas empresas, hoje elas poderiam lançar tranquilamente. O que é Land Bank? É o banco de terrenos. Banco de terrenos é quanto de terrenos as construtoras têm. Esse não é o valor que elas pagaram pelos terrenos, esse é o valor global de vendas que elas esperam ter nesses terrenos. Esses valores sempre são a parte da construtora já. Muitas vezes os projetos imobiliários eles são assim, vamos supor, a Tecnisa ela entra em contrato com um fundo qualquer, aí o fundo entra com 40%, ela com 60%. Então, a parte Tecnisa do valor global seria 60% desse determinado projeto. Tem às vezes que entra uma com uma outra construtora, é 50% cada uma. Então, a soma de todas as partes de cada empreendimento dá o valor global de vendas, ou valor global de terrenos, ou valor global de qualquer coisa que você queira calcular de uma empresa nesse ramo imobiliário de construtoras. Então, o banco de terrenos de cada uma, só a parte delas, a gente tem 6,2 bilhões de reais em vendas possíveis, tá, nesses terrenos da Tecnisa, de EZTEC, de Direcional e de Elbor, só esperando uma condição melhor para lançar, para começar a construir. Por enquanto são só terrenos. Vamos ver a dívida bruta e líquida dessas empresas. Como é de se esperar, espera-se que ela tenha aumentado nesse período. A gente vê aqui que Tecnisa subiu bastante aqui a dívida e depois ela teve uma queda. Existe aqui uma observação para ser feita. Dentro dessa dívida, parte da dívida é do próprio sistema financeiro de habitação. Porque as pessoas, quando pegam um empréstimo, parte dessa dívida acaba sendo a construtora, ela também tem essa dívida. Então, dentro dessa dívida, tem o SFH também. Tem algumas empresas que colocam até separado, tiram o SFH e aí fica um valor diferente, fica um valor bem menor. Então, enquanto estava tendo mais venda, tinha muita dívida porque tinha parcela do sistema financeiro de habitação. E aí, agora diminuiu, tá? Mas a gente ainda vê que é uma dívida bastante alta, principalmente para a receita atual dela, que a gente viu lá no vídeo anterior, mas eu vou repetir nesse. A gente vê que a EZTEC é a melhor do setor em termos de dívidas.
A gente vai ver que ela é melhor do setor também no final de todos, de tudo em termos fundamentalistas, só que tem que ver se em relação ao preço ela também é melhor. A gente vê que ela é caixa líquido hoje, o total de dívida que ela tem, ela conseguiria pagar tudo e ainda sobraria um pouco mais de 200 milhões de reais de caixa para ela. A gente vê aqui direcional que tem uma dívida bem alta bruta, mas a dívida líquida se fixou nesse patamar. A gente vê aqui que a distância da dívida bruta e da dívida líquida é uma boa distância, quer dizer, ela tem muita disponibilidade em caixa. Diferente aqui de Tecnisa, ó, que está cada vez diminuindo mais, ó, aqui, ó, tá vendo? Ela já tem quase nada de disponibilidade. É fruto daqueles do prejuízo que a gente vai ver mais para frente. E aqui Elbor, que tem uma dívida crescente, que é o que as pessoas falam. A Elbor é uma empresa boa, mas está aumentando muito a dívida dela. E a gente vai ver que por causa disso ela também é a mais descontada. Ou seja, ela é que traz maior risco. Se ela inverter isso, ela também vai ser que vai mais trazer retorno, mas por enquanto ela é que tem mais risco. Aí vamos ver margem agora. Margem é muito importante, tá? A gente já está analisando margem em vários vídeos. A margem bruta, a gente tira da receita líquida só o custo do produto vendido, custo para se fazer o imóvel em si e alguns custos de transporte. Não tem custo aqui nem de despesa de venda, nem despesa administrativa, nem financeira, nem de imposto de renda, contribuição social, nada disso. Aqui é só custo do produto vendido. É a margem líquida aí sim, é o lucro líquido total. A gente vê que a margem bruta dessas empresas, ó, a gente pega a EZTEC, ó, que é a melhor ali em termos de dívida. Você vê que é uma que mantém a margem bruta mais alta. Ela trabalha com imóveis que permitem a ela conseguir essa margem bruta mais alta. E como ela não tem problema de dívida, ela não precisa reduzir tanto o valor dos imóveis, ela não precisa vender o estoque dela a preço de banana. Então ela mantém o estoque dela com uma margem muito boa para a época que é. Antes ela chegava a ter mais de 50% da margem. A gente vê que direcional tem uma postura diferente, ela foi a que mais continuou lançando, continuou vendendo, tendo receita líquida, e ela preferiu continuar construindo e reduzir a margem dela. Tá? São propostas diferentes, cada uma tem a sua proposta. A gente vê aqui que a Elbor e a Tecnisa são parecidas em termos de margem. Elas cresceram junto com o boom e quando agora reduziram, elas perderam muita margem, chegando até ter margem bruta negativa a Tecnisa. Teve muito... Tem margem bruta negativa aqui. E a margem líquida, a gente vê que também já está negativa a Elbor e Tecnisa, que são as duas que têm pior condição ali de dívidas que a gente viu antes. A direcional está em queda por essa forma como ela está administrando o negócio. Ela preferiu continuar construindo e reduzir a margem dela. Caiu a margem bruta e caiu a margem líquida também. Mas, por exemplo, ela conseguiu, nesse período de crise, ser mais resiliente, porque ela ainda está no positivo, ela ainda está dando lucro, diferente de Elbor e de Tecnisa, que já estão no prejuízo aí nos 9 meses. É uma política que englobou mais construções do Minha Casa Minha Vida, construções de menor poder aquisitivo, de menor valor agregado. E a EZTEC aqui, ela está lá em cima, né? Acima de todas, a princípio sentindo muito menos a crise do que as outras. Com uma margem ainda muito boa, maravilhosa, o lucro diminuiu muito porque a receita diminuiu também, mas a margem dela continua intacta. A gente vê aqui a receita, como eu falei, a receita da EZTEC que caiu, voltou a níveis de 2010. Na verdade, todas elas praticamente voltaram a níveis de 2010 ou até abaixo dos níveis de 2010, como é o caso de Tecnisa. A gente vê que essa queda louca de Tecnisa aqui foi o que causou, inclusive, uma margem bruta negativa para ela lá.
E Direcional, que conseguiu continuar construindo, ela tem receita a nível de 2012, mais ou menos, tá? Que não virou lucro líquido, né? A gente vê aqui que o lucro líquido dela caiu, são margens menores, como a gente viu, e a Zetec aqui em cima, porque ela manteve a margem dela de 2010, então o lucro veio parecido com 2010. A gente vê que a Zetec é a que menos tem receita praticamente. Ela era a que menos tinha receita, por exemplo, aqui em 2015. E ela é a que tem mais lucro. Isso aqui é muito interessante da gente observar. A que tem menos receita é a que tem mais lucro. E aqui a gente vai falar de vendas contratadas líquidas. Venda contratada é assim, como o mercado imobiliário ele tem um ciclo muito longo de pagamento, às vezes dura 30 anos, 20 anos. A receita líquida e a venda líquida é uma coisa diferente. A venda líquida é o total de venda ali na hora. Se teve uma venda, assinou o contrato, entra o valor total de venda para a empresa nesse quesito vendas total de venda bruta, venda contratada. E os distratos é o valor integral voltando para a empresa, porque ela recompõe o estoque dela de imóveis a comercializar. Então, vendas menos distratos é vendas contratadas líquidas. E olha só o que está acontecendo. Se a gente pegar a Exetec, a Tecnisa e a Elbor só o terceiro trimestre, elas estão com vendas contratadas líquidas negativa. A Exetec eu tenho dúvida, mas ela tem mais unidades distratadas do que unidades vendidas em terceiro trimestre de 2016, só olhando o terceiro trimestre. Aqui ainda está um pouco acima, porque são 9 meses. Então, a gente ainda tem um resquício ali do primeiro trimestre que ainda foi um pouquinhozinho positivo. Mas Tecnisa já está 2 trimestres com vendas contratadas líquidas negativas, quer dizer, ela está recebendo mais imóveis do que vendendo, e Elbor entrou nesse meio agora também. E olha só, a gente analisou todas as empresas, a gente já analisou os fundamentos dela, a gente analisou os indicadores dela e a gente não falou de preço ainda em nenhum momento das ações. Isso é uma coisa que é fundamental, que eu acho importante a gente mostrar. As pessoas se fixam muito no preço. Primeiro a gente olha os fundamentos dela inteiro. A gente analisa a empresa. Depois que a gente analisou a empresa, se a gente gostou ou não, a gente analisa para ver se o preço vale a pena. Entendeu? É uma subjetividade que é importante. Às vezes as pessoas querem chegar lá no pote de mel, no fim do arco-íris, sem passar pelo início. Então a gente tem uma análise acaba que é tendenciosa. A gente só olha o preço de uma empresa e fala assim, poxa, muito barato, ela valia não sei quanto há 5 anos atrás. Mas há 5 anos atrás ela tinha condições de mercado, ela tinha procura, ela tinha demanda, ela tinha oferta de crédito que garantia a ela valer aquele preço e que hoje não existem. Então vamos ver preço. A gente vê aqui que a maioria, né, como era de se esperar, em 2012 e 2013 está tendo um maior preço. A gente viu no vídeo anterior que a maior receita era em torno de 2013 e 2014. Por que o maior preço é 2012 e 2013? Porque o mercado ele trabalha com perspectiva, com expectativa. Ele precifica antecipadamente. Então, se o mercado ainda não está precificando, é porque eles ainda não esperam uma melhora, pelo menos nos próximos 3 meses. Porque se eles esperarem, eles já começam a precificar e já começam a aumentar. E quando eles já esperam uma queda, como já esperava em 2013, a gente já vê que começou a cair. Mesmo 2013, que foi o melhor ano das empresas. Então a gente vê que a Exetec aqui, do máximo fechamento de ano, tá? Eu não peguei dia por dia, porque senão esse gráfico vai ficar enorme de número. Mas do maior fechamento aqui, que foi acima de 25, do preço ajustado de cada um deles, a gente tem que a Exetec caiu 44%. Você vê que ela é que menos caiu, porque ela é que mais se manteve algumas condições. A gente vê que Direcional, que também manteve algumas condições, caiu 69%. Tecnisa, que já está gerando prejuízo, caiu 66%. E Elbor, que teve a maior queda, 81%. Ela chegou a valer aqui R$ 7,00 e pouco, R$ 8,00 no final de um ano. Pode ser que ela tenha chegado em 8 e pouco aqui em algum momento.
E ela hoje estava valendo, pelo menos quando eu terminei de fazer o vídeo, 1,42. E aí, como é que a gente usa esses valores? Vamos ver agora o preço sobre o valor patrimonial. A gente pegando o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que a EZTEC ela vale ainda 0,85. Como eu falei, todas elas estão com deságio em relação ao valor patrimonial. Todas elas valem menos do que o valor patrimonial delas, pelo menos essas quatro. E se eu não me engano, acho que todas. Então a gente vê aqui que a EZTEC é a que manteve as melhores condições e ela vale 0,85 do valor patrimonial, como é de se esperar. Então a pessoa que é extremamente conservadora, que ela quer aplicar como fonte de dividendos, como fonte de renda, se ela tiver que pegar alguma construtora, ela vai pegar essa aqui. Ela tem que saber que o potencial de crescimento de EZTEC é menor do que de Elbor, por exemplo, que só vale 0,25. Mas ela vai ter um investimento mais seguro se a EZTEC continuar mostrando resultados como ela tem mostrado. Ela tem se mostrado a mais resiliente. A direcional ela vale a mesma coisa que Tecnisa, só que a gente viu que Tecnisa já está com prejuízos crescentes, está com menos disponibilidade de caixa, a diferença de dívida bruta e dívida líquida é menor que existe. Então, na minha opinião, não existe motivo para Direcional e Tecnisa estarem negociando na mesma relação preço sobre valor patrimonial. O que me leva a crer que Direcional é o melhor investimento em termos de risco-retorno. Ou seja, o melhor investimento que você pode ter um retorno operando com o menor risco possível. Inclusive, quem me conhece, hoje eu já avisei que eu troquei Tecnisa por Direcional. Mesmo o último balanço tendo vindo não tão bom de Direcional, mas o de Tecnisa veio 100 vezes pior. Tecnisa eu não entraria mais, inclusive eu saí com prejuízo de 11%, melhor sair no prejuízo, 2 trimestres seguidos de queda, nenhuma perspectiva para o cenário melhorar agora, ela não está lançando praticamente nada. Prejuízos crescentes, eu ficaria fora dessa aqui. E Elbor é a que tem talvez a melhor assimetria, porque ela já negociando a 0,25, ela tem riscos muito pequenos. Na hora que voltar, é a que mais vai foguetar, no caso. Tá? Mas é importante ela estar viva e estar forte na hora que foguetar também. Se ela crescer a dívida indefinidamente e virar uma PDG da vida, aí ferrou, aí você perde o seu investimento. Então aqui é um investimento de muito risco, mas que pode trazer um retorno fora do normal. A Elbor aqui eu comparo, por exemplo, com a Uzi Minas nas siderúrgicas, que ela valia muito pouco e na hora que subiu, ela foi a que mais subiu de todas. Mas em compensação, ela poderia, por exemplo, ter ido à falência antes, igual o Oi pediu recuperação judicial, igual o PDG está em vias de pedir recuperação judicial para a gente ficar aí no aspecto de construtora. Eu não entraria em PDG de forma alguma por fundamentos. Eu agradeço a vocês por terem assistido mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dissociado as dúvidas de vocês. E eu espero também que tenha ficado claro para vocês poderem analisar por vocês mesmos. Eu não quero precisar dar o peixe para vocês. Eu fiz alguns exemplos com 4 delas. Existem outras empresas aí, MRV, Cirela, e tentem fazer também esses indicadores, tentem ver, tentem olhar, eles próprios existem já nas informações financeiras das empresas, nos sites das empresas, no site da BMF Bovespa tem também as análises. E quem gostou, eu pediria que compartilhasse, que inscrevesse no canal e que curtisse aí embaixo o vídeo. Muito obrigado e boa tarde.